Então, pessoal, como prometido, eu falei que ia explicar um pouquinho mais sobre os joins antes de partir para a próxima aula. E eu fiz mais um QVW de teste aqui, de definição de joins, que eu quero falar com vocês. Eu criei uma tabela chamada A, com esses campos aqui, o campo chave e um campo chamado A, tá? Bem criativo mesmo. Aí eu tenho a chave 1, a chave 2 e a chave 3, e o campo A1, A2 e A3. E embaixo eu tenho uma outra tabela com a mesma chave, ó, só que 1, A2 e A4 sem A3, e a B1, a B2 e a B3. Eu posso até colocar uma B4 aqui para ficar mais fácil. Se eu carregar agora, é, pode ver na nossa nuvem aqui que ele ligou pela chave. E quando eu monto uma tabela, ele vai trazer assim para mim, tá? É o join natural do ClickView. Agora eu vou carregar de novo usando só o join. Join na tabela A, tá? Vou dar OK aqui e vou carregar de novo. Quando eu fechar aqui, você vai ver que a tabela não vai mudar em absolutamente nada. Por quê? Porque o join natural do ClickView é o mesmo join que nós usamos aqui no nosso script. Esse join aqui também pode ser substituído por outer join, com um T só. Esse outer join, eu vou carregar aqui, você vai ver que também não vai mudar nada. Ele basicamente pega todos os campos e junta numa tabela só, tá? Não muda em nada, ele não filtra nada, ele só vai juntar todos os campos numa tabela só. Aí, por exemplo, a chave 1 tem o campo B1 e o campo A1, ele trouxe os dois. Mas a chave 3 só tem o A3 e a chave 4 só tem o B4. Então, no 3 o B veio vazio e no 4 o A4 veio vazio, tá? O próximo passo, o próximo tipo de join é o left, que a gente já viu ele em ação. O que ele vai fazer aqui? Left join, a primeira tabela é sempre a da esquerda e a segunda a da direita, tá? É sempre assim. Tanto aqui quanto numa query, numa SQL, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai dar prioridade sobre os campos da tabela A. Para eu não ficar me explicando muito aqui, eu vou carregar e eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Olha só. O campo B4 não existe, a chave 4 não existe na tabela A. Então, ele não trouxe a chave 4, tá? Porque só existe a chave 1, a chave 2 e a chave 3 na tabela A. A chave 4 só existe na tabela B, então, como eu fiz um left join, a tabela B tem uma prioridade baixa. Então, ele vai juntar só com as chaves que existem na tabela A, tá? Agora, se eu fizer um right join, eu vou inverter. Agora, a minha prioridade vai estar na tabela de baixo e a menos prioritária vai ser a tabela com a qual eu estou fazendo a junção. Você já deve saber o que vai acontecer aqui, né? Ele vai inverter a última linha. Olha só. Agora, como a tabela B tem prioridade, ele viu que a chave 1, a chave 2 e a chave 4 existem na tabela B. A chave 3 não existe, então ele não fez a ligação. Tá? É simples assim. Existem também outros tipos de funções para juntar tabelas, tá? Algumas nem juntam, algumas eu vou explicar para você agora. Além do right join, por exemplo, eu vou usar o left keep com dois Es, tá? O left keep ele é igual ao left join, porém ele vai deixar as duas tabelas existindo na memória do ClickView, tá? Como assim? Vou carregar aqui. Olha só. Essa aqui está igualzinha à tabela do left join, certo? Ele trouxe as chaves do campo A, da tabela A e não trouxe a chave do campo B. Não existe. Porém, se eu for na minha nuvem aqui, dá o Ctrl T, você vai ver que ele tem as duas tabelas. As duas tabelas ainda existem. Só que a tabela B, eu vou trazer aqui só a tabela B para você. Perdão. É a B e a chave. A tabela B perdeu o 4, tá vendo? E o 3 veio vazio. O 3 não tem o... tá nulo. Entendeu? Quando você usa o left keep ou o right keep, que vai inverter,
ou o inner keep, eu vou mostrar o right keep aqui para você. Você vai ver que ele vai mostrar aqui como se fosse o left, o right join, mas ele trouxe a tabela A separada na memória com os campos da tabela B, tá? Veja, o campo 3, a chave 3 não existe mais na tabela A. Vou colocar aqui do lado para ficar fácil de ver, tá? Se eu fizer o inner keep, que é o outro tipo de keep, vamos analisar o que aconteceu. Ele trouxe só os dois campos que existiam nas duas tabelas, tá? Então, só existe o campo 1 e o campo 2 nas duas tabelas, né? A chave 1 e a chave 2, perdão. Ó. Então ele trouxe só os dois, porém em duas tabelas separadas na memória. E por último, mas não menos importante, nós temos o concatenate. Vamos ver aqui o que o concatenate vai fazer. Olha só. O concatenate, ele não fez ligação entre as tabelas, tá? Ele criou uma tabela só, mas as duas não foram ligadas pela chave. Ele só pegou a tabela de cima e jogou embaixo dela a segunda tabela. Veja que a chave 1 ela repete nos dois aqui. Porém a chave 1 vem com o campo A aqui, A1, e aqui embaixo vem de novo com o campo B1 e o campo A nulo, tá? Se eu colocar em 1 aqui, você vai ver que tá certo, né? Não quer dizer que está errado, tá? O concatenate cria mais linhas na tua tabela, enquanto que o join tenta não criar linhas, né? Caso você use o outer join, ele vai criar. Se eu usar só o join A aqui, ele criou uma tabela com uma linha a mais, tá? O join é bom para aumentar o número de colunas, quando você quer trazer mais colunas, tá? Já o concatenate é para quando você quer trazer mais linhas. Às vezes é necessário você concatenar tabelas diferentes. Por exemplo, tabelas que têm a mesma ideia, a tabela de meta de um mês e a tabela de meta de outro mês, por exemplo. Que você não pode fazer chave, não tem ligação entre elas, mas que você não quer levar como duas tabelas separadas. Você quer levar como uma tabela só. Aí você usa o concatenate, tá? É isso aí. Agora nós já conhecemos os joins, os keeps e o concatenate. Agora nós estamos preparados para dar o próximo passo na nossa transformação, tá? Se ficou qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, comenta nessa aula que eu vou ficar feliz em te ajudar, tá bom? Então até a próxima.